Boa tarde, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha irmãzinha, a Rosane, minha irmã querida. Decidimos vir aqui no salão, conversar um pouco, bater um papo, boa conversa em dia, conversa de mulher empreendedora, mulher cristã, dona do lar. Então a gente está aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Boa tarde a todos. É verdade. Ela fala minha irmãzinha querida, mas é ela que é minha irmãzinha querida. Sem ela eu não vivo, mas eu tenho ela, né, de irmã mulher, então. E eu tenho a sorte de ter ela como irmã, com a graça de Deus. Sabe que é uma pessoa muito especial para mim, na minha vida e para tudo. E como a minha irmãzinha disse, que a gente vai estar falando sobre empreendedorismo, sobre o universo feminino e algumas outras coisas. E fica à vontade também se quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder. E uma das primeiras coisas, vamos começar o seguinte, vou fazer uma pergunta primeiro para você. Porque assim, ó, a gente fala de empreendedorismo e é uma coisa que muitas mulheres estão buscando hoje, né? Muitas mulheres estão buscando. Porém, nem sempre a gente encontra o caminho correto para buscar, né? E a Meire é um exemplo que deu muito certo no que ela começou a buscar. Há tempos atrás ela gostaria... Se quiser desligar pelo meu som, Meire, pode desligar, tá? Há tempos atrás ela buscava uma renda extra e tal, só que ela tinha tem um talento muito bonito, muito grandioso. Então, por que não explorar o talento, usar desse talento, que é trabalhar com beleza, trabalhar com a autoestima das pessoas? Quando eu venho aqui, eu saio daqui renovada, porque ela tem um poder com as mãozinhas dela ungida e talentosa de deixar a gente feliz, de entrar uma pessoa e sair outra pessoa, seja uma palavra amiga, seja com o procedimento que ela faz no cabelo da gente, o alongamento, as químicas, tudo, a conversa que a gente tem. Então ela é muito especial para mim. Então aqui no espaço dela, que é o salão dela, né, fica, qual o endereço daqui mesmo? Rua Doutor Alfredo Guedes, 462. Isso, Rua Doutor Alfredo Guedes, 462. É em frente ao mercado Abaquero. Então o espaço que ela tem aqui é um espaço muito abençoado. Então eu queria começar com ela perguntando se foi muito difícil dar o primeiro passo para começar a empreender com um salão de beleza. Irmã, o primeiro passo é difícil, tem que ter coragem, porque quando eu comecei, faz muito tempo, que uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei de mexer com o cabelo, eu fazia no meu quarto. Na época eu era solteira, fazia no meu quarto. Começava a arrumar os cabelos, minhas clientes ali, fazia ali. Aí depois com o tempo, né, casei, aí eu comecei, fazia na sala da minha casa. Depois da sala da minha casa, lá tem uma despensa, passei pro quartinho, e o quartinho ficava muito pequeno, era muito desconfortável em casa, não era legal. Aí eu decidi falar, eu quero ter um espaço para mim, eu quero alugar um lugar para... Mas travada, né, com medo, porque pagar aluguel, os gastos, a gente tem medo, né, tem medo dessa insegurança. Aí um dia veio uma cliente minha e eu comentei com ela, claro, Dani, até se chama Dani de Palmeiras, e eu queria alugar um espaço. Ela falou, Meire, você vai conseguir, tenta, você vai conseguir, não precisa ter medo não. Minha irmã também, sempre dando força, ai Meire, vamos tal, e eu, não, eu tenho medo, não vou não. Então um dia eu estava decidido, quando Deus está no negócio e a gente tem a coragem, tudo acontece. Um dia eu decidi falar, eu quero uma sala para mim, quero um lugar. No mesmo dia minha filha chegou e falou, mamãe, um tal lugar assim tem uma sala desocupada, quer ir lá ver? Eu falei, bom, chamei a minha irmã para vir ver, que um apoio, né? Sem um apoio não dá para conseguir fazer nada. Eu lembro bem desse dia. Aí, apesar que depois que eu marquei, acho que demorou 3 dias para conseguir vir aqui. Mas graças a Deus, Deus deu graça, vim, conversei com a moça, aluguei o espaço, tudo certo. E daí foi começando, como diz, aí você quer alugar, mas você não tem nada. Só a força de coragem. Aí você, e já é um pretexto você falar, eu não tenho cadeira, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não vou fazer.
No Exatamente. mesmo dia, aluguei o salão, já no outro dia achei um lavatório, estava nas condições, comprei. Já tinha uma cadeira em casa usada, né? Verdade. Eu usando essa mesmo. Aí depois já apareceu uma outra cadeira, já apareceu outro carrinho, foi indo, comprei isso, comprei aquilo. Apareceu um espelho no jeito, apareceu uma escrivaninha, uma mesa. E foi assim, a vontade, o desejo, e fui conseguindo. Aqui umas poltronas, apareceu uma pessoa vendendo uma poltrona baratinha, eu tinha o dinheiro, fui lá, comprei. E fui indo. Detalhe, era a poltrona que ela queria muito. Era que eu queria. Aí apareceu exatamente da cor que ela queria, do jeito que ela queria. E foi assim, daí eu fui pegando energia e falei, não, é isso que eu quero, Deus está no negócio. E criei coragem, graças a Deus, aqui onde eu estou, já faz 3 anos que eu estou aqui. Faz Né? 3 anos já. 3 anos já. Só aqui. Só aqui, graças a Deus está dando certo. Tenho bastante cliente, Deus tem abençoado. Aí quando as clientes vêm aqui, a gente conversa, fala da palavra de Deus, a gente dá conselho. E é assim, né, que a pessoa sempre precisa de uma palavra amiga, então, a gente como cristã, a gente fala de Deus, fala da Bíblia, dá um conselho, às vezes precisa de família, a gente fala a importância da família, a importância do filho, a importância do esposo. É que muito hoje em dia nos diz que as pessoas estão muito destruídas, sem Deus, a vida muito vazia. Então elas procuram uma palavra amiga, Preencher esse lugar, para preencher esse lugar. E a gente que tem o Espírito Santo, o Senhor dá direção para a gente direcionar essas pessoas. É isso daí. Olha que interessante que a minha irmãzinha falou. No início, eu lembro bem que eu também acompanhei esse início dela, ela tinha muito medo. E ela limitava a cartela de cliente dela por conta do espaço. Ela não queria atender certos clientes na casa dela, por conta do espaço. E quando ela decidiu, não, eu quero um espaço para mim, foi bem assim, interessante, porque a partir do momento que ela decidiu e orou, as coisas começaram a aparecer. Né? Apareceu a cadeira, apareceu o lavatório, tudo de uma forma que cabia dentro das condições dela para ela pagar naquele momento. Então, muitas vezes a gente tem um pretexto para não fazer ou realizar alguma coisa por conta do não ter. Igual ela falou, não tinha isso, não tinha aquilo. Porém, quando você decide, não, eu quero, você tem um desejo que é maior, tem um desejo maior e você decide, Deus começa, coloca o pezinho, Deus começa a trabalhar a teu favor. Então a gente não pode desanimar mediante as situações, porque eu não tenho isso, aquilo, não vou fazer. Criar caso para não fazer. Porque a partir do momento que você decidiu, tem coragem, aquilo começa a fluir. E foi muito interessante, porque o outro fato também que eu lembro foi de produtos para cabelo mesmo. Né? Ela queria fazer uma compra, apareceu um vendedor na porta dela. Um vendedor. Então, tipo assim, não era nem salão, então apareceu um vendedor. Então, às vezes a pessoa acha que não tendo vai ser mais difícil, mas não é não ter, mas é ter a coragem. Tenha coragem primeiro. A outra coisa importante é que tudo que você tem, que é nosso, vamos dizer assim, que a gente faz, é consagrar isso a Deus. Eu falo que aqui, eu não chamo nem de salão, eu chamo de espaço terapêutico. Que realmente é isso. Quantas vezes eu vim aqui para arrumar o cabelo e sair daqui aliviada com várias outras questões, entendeu? Essa questão de família, que é um valor forte que a minha irmã tem, que ela cuida muito bem da família dela, apostou no casamento. Hoje a gente vê muitos casamentos, né, desfeitos, as pessoas largando um do outro, né, porque não tem tempo, né, a paciência para levar adiante aquele relacionamento, para conseguir alinhar as causas que atrapalham. Então, ter alguém que ajuda a gente, buscar ajuda com essa questão é importante. Aqui é um espaço abençoado, você vai ter tudo isso. Tem mais uma coisa, tem cafezinho também, que às vezes a gente senta aqui, toma um cafezinho, flui aquela conversa, e é isso. Então, nós como seres humanos, a gente não é apenas uma pessoa que trabalha com alguma coisa. A gente é um todo, em essência. E quando nós colocamos o nosso todo, Deus dentro desse todo, esse todo em tudo que fazemos, as coisas começam a fluir.
que é o caso da minha irmãzinha aqui. E hoje eu sei que ela está com algumas ideias para passos mais ambiciosos. Quer falar um pouquinho mesmo do próximo passo? Não, vou deixar a surpresa, Deus vai. Ah, ó. Na hora que tiver tudo certinho, tiver tudo. Então, ela tem novidade por aí. Meire, uma outra coisa também é sobre, que eu gosto de falar, sobre dons e talentos, né? Então, você desde pequeno tem esse dom de talento de mexer com o cabelo e tal, e graças a Deus aprimorou, tá aí uma profissional exemplar na cidade, referência principalmente, mas eu queria saber de você se você tem algum outro talento. Irmãzinha, a gente falar da gente é tão difícil, né? É complicado a gente falar da gente mesmo, né? Eu não consigo falar de mim. Mas pode falar, você tem um monte de talento. Ah, Quero saber se você reconhece esses talentos que é tão grandioso. é grandioso. A gente tem os talentos das mãos, né? De embelezar a pessoa, de deixar a pessoa mais bela. Tem o talento de uma palavra de conforto, né? Da música. Ah, Eu tô esperando ela falar isso da música. Olha isso, ó. Esquece. Isso é um ponto que a gente abordar isso. A Eu gente nunca como fiz cristão. uma aula de violão e eu toco violão. Nunca fiz uma aula de ukulele e eu toco ukulele. Tá vendo? É talento, né? É muitos talentos. Porque quando a gente é talento. E é isso que eu gostaria de abordar. Esse é um ponto chave. Porque a gente não reconhece, né? Não reconhece. Ela tem inúmeros talentos, ela tem muitos talentos. Ela acabou de falar, ela aprendeu a tocar violão, ukulele sem nenhuma aula. Ela catou o instrumento e aprendeu a tocar. Eu também aprendi a tocar o violão sem nenhuma aula. Só que a gente não olha para nós e não reconhece os nossos talentos. Vamos supor, se você, que nem ela, começou a tocar o violão. Quando ela teve o insight, eu vou comprar um ukulele, mas eu nunca toquei, no caso dela. Ela comprou. E aí ela conseguiu tocar, aprender a tocar. Então, às vezes, você tem um talento e você não dá valor para aquilo. Só que se você lapidar aquele talento, ele vai te dar um salto para galgar outros lugares, outras formas de fazer coisas, tipo assim, que nem ela tocava violão, começou a tocar o ukulele. Então, se você tem um talento, dá valor para ele, olha para ele, não é? Você não está falando de você só, mas está falando da essência de Deus em você. Porque a gente não fomos ensinados a olhar para nós e falar, ó, principalmente nós mulheres negras, né? É mais difícil ainda, não, você é bonita, você é talentosa, nós não fomos ensinados a olhar para nós dessa forma, mas sempre com um tom pejorativo. E esse tom pejorativo afunda a nossa autoestima. E ao longo dos anos, nós começamos a trabalhar o autoconhecimento pela misericórdia do Senhor. O Senhor foi nos dando graça, nos ensinando sobre a importância do autoconhecimento, da autoestima, como mulher negra e como mulher cristã. E olhar para o nosso talento, isso é uma coisa que traz a autoestima de volta. Porque você vê como você é boa, né? Ela toca, além desse, ela não falou que ela toca piano, toca teclado, órgão, toca vários outros instrumentos e toca muito bem. Cozinha, que só Deus para cozinhar igual a minha mãe. Então ela tem inúmeros talentos. E olhar para isso é importante, porque os nossos ouros, ele muitas das vezes vai ser aprimorado através do nosso talento. Aliás, os nossos ouros estão no nosso talento, tá? Não é numa profissão, mas naquilo que você consegue ser em essência, tá bom? Então, minha irmãzinha, você tem inúmeros talentos e aí outro talento sobre roupa. Pode contar aqui pro pessoal. Não. Vou perguntar pra você, né? Você tá bem quietinha, só falando, né? Não, mas... Por favor, fala aí dos seus talentos, tá? A grande mulher que superou, né? Graças a Deus superou, tá aí, tá... Eu superei o quê, irmã? Muitas coisas, mano. Muitas coisas. Ai, gente. Superou, estudou, se formou, 2 faculdades.
Ai, que engraçada. É aquela questão, a gente volta, dá volta e cai no mesmo ponto. Vamos dizer assim, falar da gente é muito difícil. É muito difícil. Mas, como a gente está aprendendo que a gente precisa a nos valorizar como ser humano, como talento, como filha amada que somos, então vamos falar de nós sim, porque não é para nossa glória, mas é para a glória de Deus. Então sempre que você tiver receio de falar de você, pensa, não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, tá? O que ela está falando é uma verdade. Eu desde menina, pequena, eu sempre gostei de estudar. Porém, meu pai mudava muito. Então, meu pai chegou a fazer 21 mudanças. Então, imagina uma criança estudando e ao longo da vida 21 mudanças. Eu não consegui concluir o primeiro ano com 7 anos, não. Tá? Fui concluir o ensino fundamental já com 17 anos. Mas eu tinha um sonho, era estudar, que era fazer faculdade. Também na época que eu tinha esse sonho, não era possível, porque a faculdade era algo muito caro, era inacessível. E principalmente para quem trabalhava, que nem eu trabalhava de doméstico, não tinha como fazer faculdade. Mas aí veio umas leis de incentivo, quando o Lula veio os ProUnis da vida e tal, veio os FIES e tal. E o Senhor deu graça, eu consegui galgar, passar por essas etapas dos estudos, que era muito difícil para mim, e concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Então foi Deus que deu sabedoria para poder concluir essas partes dos estudos. Até conseguir fazer a minha primeira faculdade. Quando eu fiz minha primeira faculdade foi um sonho realizado, né, irmã? Misericórdia. Uma vitória, né? Foi uma vitória. Eu queria muito, mas muito, era o sonho da minha vida fazer uma faculdade. E aí eu consegui fazer, eu não, né? O Senhor abençoou e me deu graça para fazer. Tive muita ajuda nesse período, porque não tinha condição para ir, a faculdade era em Santa Rosa, era difícil. Então tinha meu genro, minha filha, minha irmã, meu esposo, meu irmão, né? Que levavam muitas das vezes. Foi bem difícil a primeira faculdade para concluir. Né? Mas deu certo, eu concluí e senti realizada quando eu concluí. Aí, não contentando, fiz a segunda, que é a de pedagogia. Eu, desde pequena também gostava de ensinar, queria ser professora, mas não podia nem estudar ser professora de jeito. Mas foi uma outra vitória que o Senhor me concedeu. Consegui formar em pedagogia. E agora eu estou com mais 6 pós. Vou falar 2, tá? Que as outras ainda vou concluir. E tem mais essas 2 pós que a gente está em fase de conclusão também. Que é neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Então, superar a nós mesmos, superar as dificuldades da vida, nos torna mais resilientes. Só que no momento que a gente está passando, às vezes não é fácil superar, né, meio? Imagina. Passar por aquele processo, acreditar naquele processo que você vai conseguir sair dali e vai dar um passo maior, você vai galgar lugares melhores, é difícil você acreditar. Mas é um elemento essencial. Se você não acreditar nisso daí, ninguém vai acreditar com você. Então, como cristão, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, que Jesus, ele só não fez mais milagre aonde ele estava porque os seus familiares não creram. Ele era nascido ali. Então olhavam para ele e falavam, você não é o filho de José? Você não é aquele menino que cresceu aqui? E por conta dessa descrença e tal, ele não pôde fazer milagre ali, porque as pessoas não criam. Então, para um milagre na sua vida, você precisa crer, a gente precisa ter fé. Eu acredito muito nas pessoas, acredito em tempos melhores e acredito na nossa fase de vida, que a gente pode melhorar ela a partir de conhecimento, a partir da fé, a partir da busca, mas a gente não pode abrir mão de acreditar em nós mesmos. É a parte mais difícil, né? De a gente acreditar, confiar na gente. Exatamente. Essa confiança. Exatamente. Porque não fomos ensinados. Não fomos ensinados assim, então. Assim. É normal o povo falar, não. O que você está pensando que você é? Não vai conseguir, não. Isso não é pra você. Não é pra você. Imagina, acha? Exatamente. Só que já te põe lá embaixo, te derruba, tira sua confiança. Aí você fica se perguntando,
será que eu não consigo? Ah, fulano falou que eu não vou conseguir, não vou nem tentar. Olha lá, tá vendo? Já nem tento. Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que acreditar é em você, fazer um trabalho. Então, por isso que eu enfatizo bastante a importância do autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Não importa se você é cristão ou não, se você precisa ter o autoconhecimento e praticar o autodesenvolvimento. Por quê? Os seus dons e talentos e as suas virtudes estão nisso. Você vai operar através do Espírito, mas conhecendo esse lugar. E se você não tem esse conhecimento sobre você mesmo, fica difícil. Porque essas falas, né, Meire, que você não vai conseguir e tal, acaba te bloqueando. Bloqueio. E a gente não sabe, tá inconsciente, né? Inconsciente a gente não sabe. Exatamente. É por isso que a gente tem que desenvolver o conhecimento para desbloquear, entender, se conhecer, né? Se conhecer. Eu só fui conhecer alguns dos meus talentos, conhecer não, reconhecer. Eu era muito boa naquilo que eu fazia e tal, mas não reconhecia, não, isso aí não. Sempre colocava em último lugar, sempre, não, isso não serve pra nada. E quando o Senhor eu comecei a buscar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Aí você leva para a oração e o Senhor coloca no seu coração, tipo, isso foi algo que eu te dei. Não é seu só, foi algo que eu te dei. Lapida isso, cresça isso, multiplica esse talento aí. Entendeu? Então, uma vez que você se propõe a fazer isso, você vai ver, vai mudar. Aí os seus sonhos, as suas realizações começam a aparecer. Não é, irmão? Então você indica o autoconhecimento para quem é cristão também. Para todo mundo, né, irmão? O autoconhecimento é para todo mundo. Sem preconceito, né? Sem preconceito. Religião é para todo mundo. Porque às vezes a pessoa vai colocar coach, vai falar sobre coach, vai achar que está tirando o Deus da jogada para pôr o homem, né? E é umas crenças que te limita tanto, porém, não deixa de ser uma crença, né? Mas quando você vai para a prática, você começa a ver que Deus está muito mais no seu autoconhecimento, autodesenvolvimento, porque Deus, a Bíblia fala, você é templo do Espírito Santo. Então você está conhecendo a casa do Espírito Santo e como ela funciona. Entendeu? Então o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é uma ferramenta para você se conhecer, olhar para essa casa que o Espírito Santo mora e reina aí. E dar mais potência, né, meio? Fazer sair de um lugar do ponto A para o ponto B, porque às vezes te dá um norte, dá um caminho, direção. Exatamente. A gente busca no espiritual, mas há necessidade também da gente ter um senso de norte próprio. Não, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero. É uma bússola, né, Rô? É uma bússola. Pensa numa bússola enorme. Ai, uma gente, bússola enorme. Bom. Tipo, depois que você começa, quer aprofundar, você quer buscar, você quer fazer, é uma coisa muito boa. É uma coisa que vai te crescendo dentro de você quer buscar mais, você quer fazer. Se conhecer é muito bom. Vai eliminando alguns medos. Vários medos. Várias crenças. Gente, vocês não têm noção. Para você que nunca ouviu falar sobre autoconhecimento e desenvolvimento, vá pesquisar. Quando você começar a aplicar em você, você vai falar assim, por que eu vivi a vida inteira sem isso antes? Aí você vai perceber o quanto você limita até Deus trabalhar na sua vida, porque você não se conhece. Você está sempre refém das suas emoções, refém dos seus medos, refém das suas inseguranças, refém das suas crenças, entendeu? E quando você se conhece, se autoconhece e se desenvolve, esse lugar, o próprio Deus vai te revelando como você funciona e vai te dando estratégia para você alinhar aquelas situações que você tem na vida. Tipo, eu era uma pessoa muito reativa, muito impulsiva. Hoje eu já não sou mais. Tinha medo, por exemplo, tinha pânico de saco. Pânico, misericórdia. Se colocasse um saco ali na esquina, eu já estava lá saindo no trevo de Palmeiras. Sem exagero, de tanto que eu tinha medo, pânico. Quem me conheceu antes sabe de quanto eu tinha medo. Depois do autoconhecimento, esse medo, ele amenizou, porque você desmente ele, você coloca o que é cada um no seu devido lugar, você compreende. E com essa compreensão vem a aceitação. Não precisa ter esse medo assim, entendeu? Assim da mesma forma é com a ansiedade.
Não é mesmo? Mesma coisa. Igual a ansiedade. Então é isso, gente. É um pouquinho nesse sábado sobre essas questões, é uma pincelada e a gente pretende falar mais vezes, né, Meire? Sim. Falar mais vezes. Você quer falar alguma coisa, mãe? Não, aqui não é só. Então a gente pretende falar mais vezes sobre isso. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí, fazer alguma pergunta para nós, alguma sugestão, a gente está aberto também para receber e a gente vai responder e acatar também como sugestão, viu? Então, vocês possam buscar o autoconhecimento, não vai tirar Deus de nada, pelo contrário, você vai colocar muito mais Deus na sua vida, tá? Entender que você é cristão e isso são ferramentas que Deus deixou para você. E através desse autoconhecimento, autodesenvolvimento, você vai conhecer os seus dons e talentos também, vai conhecer seus padrões, suas crenças e como você funciona, tá? E isso é importante, vai melhorar sua vida profissional, porque na hora de empreender você vai ter menos medo, vai melhorar o seu relacionamento, porque você vai começar a ver o olhar do outro. Com tudo, muda tudo. É uma bênção, uma liberdade que você fala, por que eu não vivi isso antes? Por que eu não busquei isso antes? Exatamente. Então, busca seu autoconhecimento e desenvolvimento sem tirar Deus da sua história, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Boa tarde. Boa tarde.